Vamos iniciar então a nossa aula com uma palavra de oração. Que Deus venha nos visitar com o poder de Sua glória. Estudar a palavra de Deus é coisa maravilhosa. Deus tem falado poderosamente ao meu coração, porque enquanto a gente prepara a aula, a gente também está estudando, e é maravilhoso nós entrarmos na presença do Eterno, não é? Então vamos orar. Soberano e eterno da minha alma. Eu te louvo, Deus, na beleza da tua grandeza, na beleza da tua santidade, na beleza da grandeza do teu amor. Pai querido, eu quero te louvar, Jesus, pelos teus filhos que estão aqui nesta aula, te louvar pelos que ainda vão entrar. Espírito Santo, trabalha nos corações. Eu sei que as pessoas estão cansadas de um dia de trabalho, Senhor. Traga o alívio, traga o bálsamo, traga o descanso. Papai querido, em nome de Jesus, nós que já estamos aqui, traga também o bálsamo sobre nós, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, fala conosco de uma maneira sobrenatural, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, que será bom para os nossos ouvidos, mas traga, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque a tua palavra, papai, primeiro corta aqui para depois ir para o povo, Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Vou colocar aqui um louvor. Que Deus nos visite com o poder da sua glória. Amém? Eu preciso só mudar aqui o louvor. Esse louvor é maravilhoso. Mas eu preciso mudar para não me dar problema depois com o YouTube. Glória a Jesus. Então, hoje eu preparei um devocional para a nossa aula, e esse devocional, ele está muito especial. Deus falou muito comigo. Que esse devocional, ele fala assim, olha, não desista dos teus sonhos. O som está muito alto ou está bom? Fala para mim, por favor. Para mim tá ok, Tá na ok? medida. Então, amém. Então, vamos lá. E esse devocional de hoje, antes de começar essa aula, fala assim: não desista dos teus sonhos. Você não pode desistir daquilo que um dia você sonhou, que você colocou o teu coração. Deus tem algo especial e poderoso para a tua história, para a tua existência. Nada e ninguém, nada, nenhum problema, nenhuma aflição vai fazer você desistir no meio desta caminhada. Deus tem algo lindo, Deus tem algo poderoso, e é esse algo poderoso que Ele quer realizar na tua vida. Ele quer fazer na tua vida. O devocional fala: não desista dos seus sonhos. Deus, Ele me fez próspero na terra da minha aflição. E assim a gente pode, né, visualizar, lembrar da história de quem? Da história de José. José, por mais que ele passou situações delicadas, ele não desistiu dos sonhos dele. Ele se manteve firme, ele se manteve na presença de Deus, ele foi vendido, ele foi açoitado pelos problemas, porque um dia ele sonhou. Um dia ele teve desejos no seu coração. E em Gênesis, capítulo 41, verso 52, vai dizer assim: olha, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não chegou mais ninguém. Então, lá em Gênesis está escrito: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, é no meio dessa circunstância, é no meio deste problema,
que Deus vai te prosperar, que Deus vai nos prosperar e vai nos fazer crescer, vai nos fazer chegar naquele posto, naquele ponto onde nós desejamos. E eu quero deixar aqui nessa palavra para você que José, ele era bisneto de Abraão, ele era neto de Isaac, ele era filho de Jacó, ele era um jovem sonhador. Seus sonhos alimentaram a sua alma e guiaram seus passos. Mas ele começou a verbalizar esses sonhos. Ele começou a contar desses sonhos. E ao passo que ele começa a falar o sonho dele, ao passo que ele começa a dizer para os seus próprios irmãos o desejo da alma, o desejo do coração. Então, foi se criando o quê? Uma inveja no coração dos irmãos. E aquela inveja fez com que eles viessem a um tempo tentar enterrar vivo o próprio irmão. Desde jovem, José ele sabia que Deus tinha um plano especial em sua vida. Na estrada da realização desses sonhos, entrou a inveja, entrou os seus irmãos, entrou a falsa acusação da mulher de Potifar e as agruras daquela prisão. Imagine, ele foi preso. Mas no deserto dessas provas, jamais ele negou o seu Deus e nem desistiu dos seus sonhos. Mas naquele tempo oportuno de Deus, José ele saiu da prisão. Ele assentou-se no palácio. Deus o transferiu da cadeia para o palácio. Eu quero dizer que Deus vai transportar você desta situação delicada para algo poderoso na tua história e na tua vida. Porque Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. José ele se tornou uma bênção até para a sua família e para o mundo inteiro. Quem foi José? José ele se tornou o governador do Egito. Ao passo que eles passaram por 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, lá vem os irmãos de José, sem saber que era José. Vem lá pedir trigo, pedir farinha para seu pai. E aí o que aconteceu? José conheceu eles, mas eles não conheceram José. Os seus inimigos não vão te conhecer quando você estiver na posição que Deus tem para te colocar, mas você vai lembrar dos seus inimigos e você vai dar de comer para os seus inimigos. Você vai oferecer água, você vai oferecer o melhor de Deus para os seus inimigos. Mas Deus vai realizar o sobrenatural. Você também deve colocar os teus sonhos no altar de Deus, nas mãos do Altíssimo. Coloque os teus sonhos nas mãos do Altíssimo. Coloque os teus projetos, a tua família, a tua casa, a tua história nas mãos do Altíssimo. Mesmo quando as circunstâncias se levantarem contra a tua vida, contra você, contra a tua história, contra a tua casa, saiba que Deus ele tem as rédeas da tua vida. Deus, ele é onipotente. Você está nas mãos do grande poderoso, do onipotente, do maravilhoso, do grande eu sou. Aleluias. Coloque tudo nas mãos dele. Deus, ele é poderoso para tirar a sua alma do cárcere. Deus, ele é poderoso para transformar seus vales em mananciais. E ele vai fazer. Ele vai transformar os seus vales em mananciais. As suas noites escuras em manhãs iluminadas, na autoridade do nome de Jesus, em manhãs de esperança. Não desista dos teus sonhos. Não desanimes. Fique tão somente
na presença do grande eu sou. Fique tão somente na presença do Altíssimo. É Ele quem cuida de você, é Ele quem zela por você, é Ele quem está realizando o sobrenatural na tua vida. Você não está vendo, mas Ele está fazendo, porque nós cremos no Deus que faz, no Deus que realiza, no Deus que é poderoso, o Deus que é o dono do infinitamente mais. Que esse devocional venha falar ao teu coração, que esse devocional venha encher a tua alma e que você hoje, se você está se sentindo como José, preso em um cárcere, com os seus sonhos parece que foram abafados. O Senhor está dizendo hoje para mim e para você: ei, eu te tiro do cárcere, eu te coloco no palácio, eu tiro da situação de aflição e te coloco no lugar da bênção. Então, creia no poder da glória desse Deus, que ele não mudou, ele é o mesmo. E você não está na mão de um Deus que é fraco, você está na mão de um Deus que é forte, que é poderoso, que conhece a tua alma, que conhece a tua vida, e ele tem sim mudança de história para a tua vida, para a minha vida, na autoridade que há no nome de Jesus o Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quero entregar esse devocional, que o Espírito Santo venha visitar a nossa alma nessa noite. Que a bondade de Deus ela possa nos alcançar. Que o Espírito Santo da verdade venha nos alcançar nessa noite, arrancando de nós toda dor, toda tristeza, toda aflição. Porque José, ele foi próspero na terra da aflição, e nós seremos prósperos também, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Soberano, eterno, bendito, bondoso, maravilhoso. Pai, eu profetizo nesta noite sobre as nossas vidas, meu Deus, a tua grandeza, o teu amor, o teu poder, a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Tu és o grande, tu és onipotente, Deus. Senhor, tu conheces os corações, ó Pai. Eu sei que uns vão assistir agora, outros vão assistir depois, mas tu és o mesmo. Age com o poder da tua glória nesta vida, nesta causa, neste problema, nesta situação que Satanás tem tentado atuar, na autoridade do nome de Jesus. Repreenda agora, meu Senhor, toda força maligna, toda palavra contrária, seja cancelada na autoridade do nome de Jesus, papai. Deus, muda a circunstância. Tira este teu filho, tira esta tua filha do cárcere, meu Deus, e coloca no palácio, meu Pai. Na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, eu oro, colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu coloco a minha casa nas tuas mãos. Eu coloco os meus filhos, os meus netos nas tuas mãos. Eu coloco a causa deste teu filho, desta tua filha, nas tuas mãos, Senhor. Ainda que nós estejamos enfraquecidos, a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fortalece esse teu filho, fortalece essa tua filha, meu Pai, na autoridade em que há, no nome de Jesus, o Cristo amado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado é Deus. Nós vamos agora iniciar a nossa aula, compartilhando aqui com os irmãos a lição de hoje, que ainda fala sobre a bibliologia. E eu quero compartilhar nessa noite com você que está muito especial. Ah, não compartilhou. Espera lá. Vamos compartilhar.
Igreja, vamos compartilhar. Pera lá. É que cada dia é um dia de aprendizado aqui. Glória a Jesus. Agora acho que foi. Foi aí? Glória a Deus. Vamos compartilhar. Então, a aula é de bibliologia. E essa aula vai falar o quê? Não existe o estudo da teologia sem a bibliologia. Não tem como a gente estudar a Bíblia, a palavra de Deus, sem estudar a Bíblia. Eu expliquei na aula passada, o porquê de Bíblia, né? Bíblia vem de Biblos, né? De uma cidade que chamava Biblos, onde eram negociados várias coisas, alimentos, enfim, gados, cavalos, tudo era negociado lá. E lá, então, se fez o papiro, né? Que do papiro também vem a Bíblia. Então, começamos aqui, vamos lá. Bibliologia é o estudo da Bíblia. E a teologia é muito. Não é tanta aula prática, não tem aula prática. É mais aula, é um pouco maçante, mas a gente está aprendendo a palavra de Deus. Este é um texto áureo da disciplina, saiu meio erradinho ali, da bibliologia. Onde está escrito esse texto? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, que é corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos corrige. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando a gente aprende a palavra de Deus, nós estamos sendo instruídos para uma boa obra. Talvez você fale assim, quando que eu vou usar isso? O Espírito Santo já está trabalhando ao teu coração para você usar esse estudo, para você usar isso que você está aprendendo aqui. E Deus vai te fazer um obreiro, uma obreira de valor. Eu te convido para uma viagem ímpar e singular na palavra de Deus. Eu te convido a fazer essa viagem comigo. Em primeiro lugar, nós vamos abordar alguns assuntos dentro dessa disciplina. Uma das mais importantes da teologia é a disciplina de bibliologia. Por quê? É onde nós aprendemos sobre a palavra do Eterno, onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Todo estudo está baseado onde? Na palavra de Deus, é o ensino da teologia. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Eu até anotei aqui para vocês. E assim que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela aberta ou ela fechada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia aberta, ela é a boca de Deus. A Bíblia fechada continua sendo a boca de Deus. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não perde autoridade, mesmo se ela estiver fechada ou se ela estiver aberta, ela permanece tendo a autoridade, porque ela é a palavra, ela é a boca do próprio Deus. No estudo da Bíblia, a Bíblia só tem efeito em nossa vida quando ela é praticada. O que é praticar a palavra de Deus? A Bíblia ela é a nossa bússola. O navio tem uma bússola, onde lá o capitão ele vai manejar aquela bússola. Um carro que você compra novo tem o quê? Tem lá um livro para você, um manual para você saber sobre aquele carro.
Quando você compra uma geladeira, vem o manual da geladeira. Quando você compra um fogão, vem o manual do fogão. Mas a Bíblia, ela é o manual do cristão. Ela é o manual do servo de Deus. Ela é o nosso manual. A Bíblia, somente aberta, ela não tem nenhum efeito na vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser praticada. Ela tem um efeito na minha e na tua vida quando ela é praticada, quando ela é vivida em nossas vidas. E nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos viver na íntegra o que diz essa palavra. Aí talvez você me pergunta assim, mas como que eu vou viver o que está nessa palavra? Deixe-me ver se mais alguém entrou. Não, acho que não. Como que eu vou viver o que está nesta palavra? É seguindo literalmente, seguindo os passos de Jesus, seguindo a presença de Jesus, lendo esta palavra e aplicando na vida esta palavra. Você quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus? Eu leio muito o livro de Provérbios. E eu já levei cada lapada de Deus nesse livro de Provérbios, hein? Olha, que às vezes a gente faz algumas coisas e quando você vai ler Provérbios, por exemplo, você fala: Meu Deus, isso eu não poderia ter feito nunca. E é. Aí você vai aprender que tem coisas que você não poderia fazer, você tem que seguir a Bíblia. Se você quer seguir, siga, leia, procure entender, peça para o Espírito Santo te ajudar. Aí a palavra de Deus começa a ter efeito na sua vida. A Bíblia ela se torna a maior, o maior livro de todos, para aqueles que nele crêem, para aqueles que creem em Deus e para aqueles que creem nessa palavra. Gente, eu creio nessa palavra, ela fechada, ela aberta. É a boca do nosso Deus. Hoje, eu estava junto com meu esposo, nós fomos tirar um período de oração, e um dia eu tiro a palavra, outro dia ele tira a palavra, e nós fomos orar. Vamos orar. E ele falou assim para mim: tira a palavra. Mas eu estava com meu coração tão contrito. E Deus deu uma palavra tão poderosa, tão linda. Foi um Salmos, e aquele Salmos falou tão poderosamente. Então, a palavra de Deus, ela nos acalenta. A palavra de Deus, ela nos ergue. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Amém, queridos? Então, nós vamos estudar o quê? O capítulo 2 da Bibliologia. As línguas originais da Bíblia. A linguagem original da Bíblia. Então, nós vemos que a Bíblia ela foi escrita em duas línguas, né? O hebraico e o aramaico, para o Antigo Testamento. E o grego para o Novo Testamento. São as línguas originais da Bíblia. Que coisa linda, gente. E como foi escrito a Bíblia? Nós vamos aqui seguir no estudo em frente. Vocês têm algo a perguntar aí? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Glória a Deus. O hebraico. Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Glória a Deus. O hebraico. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. Era o idioma oficial da nação israelita, exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias, Daniel, que foram escritas em aramaico. A mais extensa é Daniel, que vai do capítulo 2 ao capítulo 7 e verso 28. Então, Daniel foi escrito em
aramaico. O hebraico faz parte das línguas semíticas, que eram faladas na Ásia mediterrânea, exceto em poucas regiões da Ásia mediterrânea. As línguas semíticas formavam um ramo dividido em grupos, sendo o hebraico integrante do grupo cananeu. Lembra dos cananeus? Este compreendia o litoral oriental do Mediterrâneo, incluindo a Síria, a Palestina e o território que constitui hoje a Jordânia. Eu gosto assim de pegar os mapas da Bíblia. Se você tiver oportunidade, você que está estudando, essa aqui não tem muitos mapas. Não tem os mapas. Deixa eu ver se nessa aqui tem. Normalmente, você vai encontrar os mapas da Bíblia, nessa também não tem os mapas. Nas Bíblias de estudo, nessa aqui certamente vai ter. Então, quando eu falo a região mediterrânea, se você pegar a Bíblia em si, você vai conseguir olhar nos mapas. Sempre atrás das Bíblias tem os mapas, mas existem mais os mapas nas Bíblias de estudo, embora essa é a Bíblia da mulher. Minhas Bíblias de estudo estão lá do outro lado, ali, na apologética. Deixa eu ver se tem. Tem um mapa, olha aqui os mapas, tá vendo? É uma Bíblia de estudo, por isso que tem os mapas. Mas é bom que você tenha aí na sua cabeceira uma Bíblia de estudo e que vai constar os mapas, porque é muito bom a gente se situalizar vendo o mapa da palavra de Deus. Entende? Então, as línguas semíticas formavam um ramo dividido entre grupos, sendo hebraico integrante do grupo cananeu. Este compreendia o litoral oriental do mar Mediterrâneo, incluindo a Síria, a Palestina e o território que constitui hoje a Jordânia. Não mudou. Vamos lá, não estava mudando com o meu. As línguas originais da Bíblia. Tudo leva a crer que Abraão ele encontrou esse idioma em Canaã. Aí você vai entender o porquê. Ao chegar ali, em vez de trazê-lo de Caldeia, em Gênesis 31, 47, vê-se que Labão, o sobrinho de Abraão, vivendo em sua terra de Caldeia, falava aramaico, ao passo que Jacó, recém-chegado de Canaã, falava hebraico. E o hebraico, a língua hebraica, ela era chamada de língua de Canaã, porque o povo que vinha de Canaã falava hebraico. Então, eles diziam assim, que o povo que vinha de Canaã falava a língua de Canaã. Lá em Isaías, capítulo 19, verso 18, até separei aqui, capítulo 19, verso 8, diz assim, ó, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão da língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Então, hebraico, quem falava hebraico era chamada língua de Canaã, no Antigo Testamento. E a língua judaica, ou judaico, lá de 2 Reis, capítulo 18, verso 26 e 27, fala também em judaico, que quando Senaqueribe afrontava lá o rei Ezequias, ele manda Rabissaqué, e Rabissaqué ele fala em judaico. Como a maior parte das línguas do ramo semítico, o hebraico, lê-se da direita para a esquerda. Nós lemos da esquerda para a direita. E eles leem da direita para a esquerda.
Então, o alfabeto compõe-se de 22 letras, todas consoantes, há sinais vocálicos, sim, mas não podemos chamá-los de letras, né? O aramaico. O aramaico é um idioma semítico falado desde 2000 a.C., em Arã ou na Síria, que a mesma região de Arã é hebreu e Síria é grego. Então, lá falavam o quê? As duas línguas. Em Arã, hebreu e Síria, grego. Nas escrituras, o território da Síria não é o mesmo de hoje. Hoje já é um outro território. O que acontece também são outras terras bíblicas. O primitivo território estendia-se das montanhas do Líbano até além do Eufrates, o rio Eufrates. E um tempo atrás, né, o Harry, ele estuda muito Apocalipse. E tem-se uma profecia que quando o rio Eufrates começar a secar, é porque a volta de Jesus está bem perto. E se você pesquisar o rio Eufrates, que era aquele rio maravilhoso, hoje correm poucas águas no rio Eufrates. Então, quer dizer o quê? Que Jesus está voltando. Incluindo Babilônia, Mesopotâmia Superior, conhecida na Bíblia como por Arã na Aranha, e Pada Arã, Gênesis 25 e 20. E outros distritos, e ainda falando numa grande área da Arábia Pétrea. Línguas originais da Bíblia. Então, nós vamos ver. Os escritos em aramaico são lá no Novo Testamento, porque no Velho Testamento, desculpa, porque no Novo Testamento é escrito em grego. Esdras, do capítulo 4, verso 8, ao capítulo 6, verso 18, capítulo 7, do 12 ao 26. Então, o trecho foi escrito em aramaico. Daniel, do capítulo 2 até o 4, e do 7 ao 28. E Jeremias, capítulo 10, verso 11. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do reino de Israel, em 722 anos anticristo na Assíria, e continuando através do cativeiro do reino de Judá, em 1587, em Babilônia. O grego é a língua em que foi originalmente escrito o quê? O Novo Testamento. A única dúvida sobre o livro de Mateus é que muitos eruditos afirmam que ter sido escrito em aramaico. O grego faz parte do grupo de línguas arianas. Vem da fusão dos dialéticos dóricos e áticos. Os dóricos e os áticos foram duas principais tribos que povoaram a Grécia. Então, o grego vem dessa fusão de dialetos dóricos e áticos. E a língua de expressão muito precisa das línguas bíblicas é que mais se conhece devido a ser mais próxima do nosso. O grego no Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, não, mas o dialeto popular do homem da rua, dos comerciantes, dos estudantes, de todos que podiam entender o koiné. Esse dialeto formou-se a partir das conquistas de Alexandre, 336 anos antes de Cristo. A língua grega, vocês estão cansados de mim, né? Que só estou falando muito, né? Mas vai dar tudo certo. A língua grega, já estou terminando. Eu procurei não fazer muitos slides para não ficar cansativo mesmo. A língua grega, ela tem 24 letras. A primeira é a alfa e a última é a ômega.
quando em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, Jesus diz que é o alfa e o ômega. Está afirmando que o primeiro e o último. Então, entenderam? Ó, a língua grega tem 24 letras. A primeira é alfa e a última é o ômega. Como em Apocalipse 1, capítulo 1, verso 8. Jesus diz que é o alfa e o ômega. Está afirmando que é o primeiro e que é o último. Os gregos receberam seu alfabeto através dos fenícios, conforme mostram estudos a respeito. As línguas oficiais da Bíblia. Ninguém vai supor que não conhece essas línguas originais das Escrituras. Não compreenderá a revelação divina. Porque, às vezes, há muitos questionamentos. Quem escreveu a Bíblia? Da onde veio? Como é que foi? E é isso que nós vamos estudar aqui. O conhecimento e a compreensão dos originais auxiliará muito, mas não é o essencial. Na Bíblia, como nós já dissemos, vem duas coisas principais: o texto e a mensagem. A Bíblia, nós vemos duas coisas principais: o texto e a mensagem. O texto que nós lemos e a mensagem que Deus quer falar conosco, como falou conosco hoje. O principal é a mensagem contida no texto. O texto em si não é tão importante quanto a mensagem contida e expressa no texto da palavra de Deus. O principal é a mensagem. E Jesus, ele quer falar conosco através dessa mensagem. Oh, glória! É especialmente a mensagem que o Espírito Santo vitaliza. O Espírito Santo traz vida para a mensagem. Ele revela e maneja com uma espada. E eu falo sempre, é o que está escrito. A palavra de Deus é como a espada de dois gumes. Quando a gente está falando ela, primeiro corta aqui, para depois ir para a igreja. Em Efésios, capítulo 6, verso 17, vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que estar revestidos, como diz Efésios 6, do capacete da salvação e da espada de Espírito, que é a palavra de Deus. Os autores das Escrituras, eles empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. Vamos falar agora sobre os materiais da escrita. Falamos a linguagem que foi escrita, que foi o grego para o Novo Testamento, o aramaico para o Antigo Testamento, e o que mais? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Agora eu quero ver. Vamos lá. No Novo Testamento foi o grego. No Antigo Testamento foi o aramaico e o hebraico. Os autores das Escrituras empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. No mundo antigo, usavam-se algumas coisas para a escrita ficar manuscrita, para ter o manuscrito. Por exemplo, as tabuinhas de barro. As tabuinhas de barro eram usadas não só na antiga Suméria, já 3.500 anos antes de Cristo, como também em Jeremias 17:13 e por Ezequiel, capítulo 4, verso 1. As pedras também eram usadas para fazer inscrições na Mesopotâmia. O papiro, como nós falamos na aula passada, foi usada no antigo Gebal, que era o Biblos, lembra? E no Egito por volta de 2.100 anos antes de Cristo.
Eram folhas de plantas que se prensavam e colocavam para formar rolos. Gente, para a Bíblia chegar no que é hoje, olha o processo que foi feito. Velino era um pergaminho e couro são palavras que designavam em vários estágios de produção, em material de escrita feito de peles de animais. Os materiais da escrita. Paulo se refere a pergaminho em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Outros materiais para escrita foi o metal, as pedras preciosas, os cacos de louças. O linho era usado no Egito, na Grécia e na Itália, embora não tenhamos indícios de que tenha sido usado no registro da Bíblia. Então, meus queridos, para a Bíblia chegar no que é hoje, depois nós vamos falar também das traduções. Ela se passou por muitos processos. Para ter aqui relatos preciosos, a Bíblia passou por processos preciosos e poderosos, mas chegou até nós. E como eu falei a vocês, o texto é importante, mas a revelação da mensagem que Deus tem para nós em Sua palavra é coisa gloriosa, é coisa estrondosa. E o Senhor, que Ele venha falar conosco a cada dia, por meio da boca dEle, por meio da palavra que é dEle, é coisa maravilhosa, é coisa gloriosa. Que o Espírito Santo fale conosco, fale conosco, fale conosco. Vários instrumentos foram empregados para que se produzissem os registros escritos nos materiais mencionados acima. O cinzel era usado para fazer inscrições em pedra. Pena de ferro, com a qual se poderiam fazer gravações nas rochas. A pena era usada para escrever em papiro, em couro, em velino. Velino era um pergaminho mais fino. O canivete também, ele era usado quando o escritor desejava afiar a pena, quando esta começava a ficar rombuda ou gasta pelo uso. A tinta era o material que se apanhava a pena e ficava no tinteiro. Então, a tinta também era usada para escrever o papiro. Pergaminho ou velino era o tipo de pergaminho. A história da Bíblia, como chegou até nós, não é encontrada em seus manuscritos. Manuscritos são todas as escritas. Manuscritos são rolos ou livros da antiga literatura, escritos à mão. O texto da Bíblia foi preservado e a transcrição mediante os seus manuscritos, através da divina revelação do nosso Deus e do amigo Espírito Santo. No tratado sobre a Bíblia, a palavra manuscritos é sempre indicada pela abreviatura MS. Quando você ver MS, ou no plural, MSS, ou MS maiúsculo e S minúsculo, quer dizer o quê? Manuscritos. Os mais importantes manuscritos da Bíblia, os escritos clássicos da Grécia e da Roma, ilustram de modo extraordinário o caráter da preservação dos manuscritos bíblicos. Gente, vocês estão comigo aí? Estou sentindo que eu estou falando sozinha, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Os manuscritos do Antigo Testamento, em comparação com o Novo Testamento, há relativamente poucos manuscritos antigos dos textos do Antigo Testamento. Deixe-me ver aqui. Amém. Então, esses manuscritos, eu acredito que tem, assim,
Porque a Bíblia, ela foi preservada. Então, esses manuscritos, com certeza, eles existem. Eu até pesquisei um pouquinho agora à noite sobre esses manuscritos. E eu vi que tem uma grande biblioteca em Roma que tem os manuscritos. Não só em Roma deve haver, mas eu creio que em outros lugares também há a preservação desses manuscritos. Em comparação ao Novo Testamento, há relativamente poucos manuscritos antigos dos textos do Antigo Testamento. Mas muita coisa tem-se também, vamos falar e ser sinceros, né? Na Igreja Católica. E a Bíblia Católica é muito diferente da nossa Bíblia. A Bíblia Católica tem 73 livros. A nossa tem 66, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Os manuscritos do Novo Testamento, a integridade do Antigo Testamento foi confirmada, em primeiro lugar, pela fidelidade do processo de transcrição, posteriormente confirmada pelos rolos do Mar Morto. Por outro lado, a fidelidade do texto do Novo Testamento baseia-se na multiplicidade dos manuscritos existentes, que foi esse que eu até dei uma pesquisadinha hoje. Então, é interessante, meus queridos, a pesquisa. A pesquisa. Hoje, quando eu fui pesquisar sobre os manuscritos, sobre os manuscritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vai lá a fundo e vê como é precioso. Você imagine, a Bíblia foi escrita de várias formas, em pergaminhos, em rolos, foi escrita em pedras. Então, para chegar no que ela é hoje para nós, quantos processos que passou a Bíblia. Mas é a palavra de Deus, que o texto em si, às vezes o que está escrito aqui, nós venhamos entender através da mensagem que Deus tem aos nossos corações. E é tão lindo, né? A gente vê a história, a gente lê, a gente entender. E a Bíblia não é fácil de entender, não. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia, dá sono, mas a gente tem que permanecer firme ali, e fiel, e constante, e ler. Porque a Bíblia, ela é o nosso alimento diário. Ela é o nosso pão diário. Amém? Que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Já estamos com 55 minutos de aula. Não caiu, porque eu assinei aqui o Zoom, agora vai dar tudo certo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos. Eu quero orar por você. Que Deus te dê o desejo de aprender a palavra dele. Que Deus continue te despertando. Que você tenha a palavra de Deus nos teus lábios. E que a mensagem da palavra de Deus ela possa ecoar nos corações, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Soberano e eterno da minha alma, Deus fiel. Quando o Senhor colocou o desejo na minha alma de dar esse ensino bíblico online, Jesus, eu sei que primeiro nasceu no teu coração. Eu peço que o Senhor venha me capacitar a cada dia e que o Senhor venha abrir a mente de cada um de nós e de cada aluno na autoridade do nome de Jesus. E que essas aulas, Senhor, venham a ser cheias do teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos aprender a tua santa e preciosa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro. Amém?
Glória a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém?